Essa nossa aula. Então, módulo 25, todo mundo, equação fundamental da ondulatória, página 21. A gente já viu essa equação, que no último módulo eu já adiantei para vocês um pouquinho a matéria. Então, vamos lá. Hoje a gente vai brincar bastante com aquela fórmula que a gente viu, bem preferida. Então, propriedade fundamental da ondulatória. A coisa mais importante é uma onda, ela transmite energia, ela não propaga a matéria. Então, na hora que eu tiver uma onda passando por um objeto, esse objeto ele vai vibrar, a onda passa, mas não vai. A onda passa e eles vibram, ganham energia, mas eles não saem de onde eles estavam. Testando som. Vocês estão ouvindo? Voltou agora ou não? Voltou? Tá, ok. Então, ó, voltando aqui, propriedade fundamental de uma onda é, ela transmite energia, ela não propaga a matéria. Então, na hora que eu crio uma onda, essa onda ela vai fazer o ponto A, o B e o C vibrar, mas ele não vai se propagar, esse ponto continua onde ele estava. Natureza das ondas, eu tenho as mecânicas, que são aquelas que requerem um material para se propagar. Exemplo, o som, ondas na corda, na mola, ondas nas superfícies líquidas. As ondas mecânicas, por precisar de um material para se propagar, elas não se propagam no vácuo. O som é um dos tipos de onda mecânica e a velocidade do som é variável, depende do meio que está. E é um valor bem aproximado, porque depende da densidade do ar, eu vou ter um tipo de velocidade diferente. Exemplo, quando eu tenho uma densidade um pouco mais alta, a velocidade é 340 metros por segundo, mas se a densidade do ar for baixa, a velocidade chega a 332, 333 metros por segundo. A velocidade do som na água, 1.500 metros por segundo aproximado. Nos sólidos, acima de 6.000 metros por segundo chegam. E a coisa mais importante, o som não se propaga no vácuo, porque ele é o quê? Mecânico. Já as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em alguns meios materiais e também no vácuo. Exemplo, luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, TV, ondas de radar, raio laser. A luz, ela se propaga no vácuo e é o ente físico mais veloz que existe. Sua velocidade chega a quase 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Na verdade, é 2,9979295 alguma coisa. Enfim, é um número tão próximo de 3 que a gente coloca como se fosse 3, 10 a oitava metros por segundo. Ok, então print aqui. E vamos para o próximo slide. Nesse slide, ele mostra as principais características da onda. A primeira delas é, eu tenho as cristas e os vales. Deixa eu pausar aqui. Pronto. Crista são os topos da onda. Então, esses pontos aqui ó, são as cristas. E vale é aquela parte de baixo, a parte mais embaixo da onda. Tá? Todos esses elementos aqui são chamados vales. A amplitude de uma onda é a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio. Então, a amplitude é isso daqui, gente. Ó. É esse trecho ou esse, tanto faz. Tá? Ou esse aqui, ou esse. Notem que é a metade de tudo, né? Aqui, o total, eu tenho 2A, duas vezes a amplitude, porque isso aqui é amplitude e isso aqui também é amplitude. Cuidado com isso, porque eu já vi vestibular dando esse valor, sei lá, ele falou vale 10 metros isso aqui. E daí ele pedia amplitude, o aluno olha e fala, a altura da onda é 10 metros, amplitude 10 metros. Não é assim. A amplitude é até o nível de equilíbrio, então a amplitude nesse meu exemplo seria de 5 metros. O lambda é o que a gente chama de comprimento de onda. Esse comprimento de onda, tanto faz de qual ponto eu pegue, tá, gente? Eu posso pegar, quer ver? Eu vou pausar aqui.
eu posso pegar de uma crista a uma crista, ou de um vale a um vale, ou então de um nível de equilíbrio até o outro nível de equilíbrio, desde que complete uma onda. Vejam que sempre, todas as marcações que eu fiz, ó, tem uma onda completa. Ou então aqui, ó, uma onda completa. Ou então, nessa terceiro item, uma onda completa. Então, lambda, comprimento de onda, a distância percorrida por essa onda. Período é o tempo que uma onda leva para realizar um ciclo completo. E a frequência é o número de oscilações, ela mostra o número de oscilações num certo intervalo de tempo. A fórmula da frequência é número de oscilações por tempo, mas a maior parte das vezes a gente usa o número de oscilações como 1. Então, se o número de oscilações é 1, tempo é o período, que é o intervalo de tempo para realizar um ciclo completo. Então, frequência é o inverso do período. A unidade da frequência no sistema internacional é 1/segundo, que a gente chama de hertz. Então, som testando. O som ficou ruim de novo ou é impressão minha? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo ok? E aí, gente, o áudio tá bom? Não tá ok? Tá, obrigado, Davi. Obrigadão. Ok, então tirem um print, todo mundo, e vamos continuar. Agora, a equação fundamental, a relação fundamental ondulatória, ela usa a fórmula básica, velocidade ΔS sobre ΔT. O ΔS a gente troca por lambda, o ΔT por período, e fica lambda sobre período. Esse lambda sobre período, eu posso trocar esse 1 sobre período por frequência, e vira vem lambda perida, nossa famosa equação da onda, V igual a lambda vezes R. Para a onda eletromagnética, eu posso analisar os fótons. Os fótons são a menor partícula de uma onda. Tá? Seria analisar a partícula como onda, dualidade partícula-onda, e a menor partícula, o quantum ou também fóton, eu consigo calcular a energia desse fóton. Essa energia é dada por H vezes F. Uma característica importante, essa energia é Joule, né? Esse H é uma constante e ela tem o mesmo valor para todas as ondas eletromagnéticas. Então, quem define o elemento que vai ter muita energia não é o H, porque é igual para todo mundo. Vai ser o F. Isso significa que o elemento que tem uma frequência muito grande vai ter uma energia muito grande. Quem tiver uma frequência pequena vai ter uma energia pequena também. Então, a frequência manda nessa energia. Então, IF é a frequência, né? E isso significa que os elementos que têm maior frequência, número 1, raios gama, número 2, raio X, eles têm maior energia. Tá? Com maior a frequência, maior a energia. Tirem um print desse slide e vão para exercício. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, a gente já viu na semana passada, eu já adiantei a matéria para vocês, para a gente chegar hoje e vocês estarem mais acostumados, vamos dizer assim, com as formas. Esse símbolo aqui, o lambda, sim, vou escrever, ó. Esse lambda faz assim, ó. Isso. Tá, mais uma vez, ó. Então, é o lambda, que é um comprimento de onda. De nada, imagina. Ok, continuando então. Primeiro exercício. Agita-se a extremidade livre de uma corda esticada na horizontal, produzindo-se nela uma sequência de ondas periódicas que se propaga com velocidade de módulo 5 centímetros por segundo. É só fazer um boneco palito. É verdade, ó. Só fazer as perninhas de um palito. Daí depois você puxa isso aqui, ó. Pronto.
Dá certo. É um boneco palito com um braço só e sem a cabeça. Coitado. Então, a velocidade da onda é 5 centímetros por segundo. Sendo a distância x 30 centímetros e a y 50, assinale a alternativa que fornece os valores corretos da frequência f de vibração dos pontos, do período, do comprimento de onda e da amplitude. Pessoal, vamos começar pela amplitude. Quanto vale a amplitude? Digam aí para mim. A amplitude para vocês, quanto que vocês acham que vale? Perfeito, Breno. Isso aí. Isso mesmo. Certinho. E aí, gente? Quanto é a amplitude da onda? Perfeito, Cauê. Isso mesmo. Mais alguém? Vamos lá? Perfeito, Henrique. Isso aí. Ó, pessoal, ele me deu o valor do Y. Ele me deu o valor do Y. Com o Y vale 50, mas o Y é um lambda? Não, né? O Y é toda essa altura da onda aqui. Na verdade, o Y é 2 lambdas. Então, desculpa, 2 lambda. Não, duas amplitudes. Então, o Y é 2 vezes a amplitude. Ou seja, 2 amplitude é Y, 2 amplitude é 50, amplitude é 25 centímetros. Então, a gente fica só com essas possibilidades, ó. A, B ou D. Agora, vamos descobrir quanto que vale o lambda. O exercício, ele me deu o valor do x. Ele falou que o x vale 30 centímetros. Daí eu pergunto, o x é um comprimento de onda? E aí, é uma onda completa, o x? Não, né, gente? Uma onda completa, ela tem que subir, tem que descer e voltar para o ponto de equilíbrio. E o x, ó, eu tenho aqui meia onda. Isso aqui é só metade de uma onda. Uma onda completa é isso aqui, ó. Sobe, desce e volta para o ponto de onde saiu. Não saiu daqui de baixo? Tem que finalizar aqui embaixo. Então, isso é uma onda. Ah, professor, e se eu quisesse ver de cima? Pode ser também, ó. Você poderia começar daqui, mas daí uma onda teria que terminar em cima também, ó. Começou em cima, termina em cima. Então, o x não é uma onda, o x é meia onda. Se a gente olhar para o desenho aqui, ó, isso aqui é só metade de uma onda. Então, vou escrever isso. A distância aqui do vale até a crista vale meio lambda. Então, x é meio lambda. Meio lambda, então, é 30 centímetros. Então, o lambda vale 60 centímetros. Então, a gente estava com essas informações aqui, ó, era 25 só, né? Podia ser, da amplitude. Agora, a gente acabou de descobrir que o lambda tem que valer 60. Então, eu nem vou marcar essas daqui de baixo, que a gente já descartou. A gente está entre letra A e letra B. Vamos descobrir quanto vale frequência ou período. Tanto faz que a gente escolhe agora. A gente vai matar a questão. Vamos usar vem lamber ferida. Eu tenho V, eu tenho lambda, acho F. O F é V sobre lambda, ou seja, 5 sobre 60. Daí aqui a gente já matou a questão, né? 5 sobre 60. Isso significa que só pode ser a letra B. Vamos achar quanto vale o período. Na verdade, o período é o inverso da frequência, né? Então é só trocar isso, colocar para cima o 60 e para baixo o 5. Período é 1 sobre F, então fica 60 sobre 5, 12 segundos. E isso dá a alternativa certa, a letra B. Então, letra B como resposta final. Dúvida, gente? Dúvida?
Não? Tranquilo? Tá. Então, vamos continuar. Exercício número 2. Ondas transversais propagam-se por uma corda elástica, homogênea e esticada. O gráfico 1 representa uma fotografia dessa corda em determinado instante, mostrando a ordenada y dos pontos dessa corda em função da posição x. O gráfico 2 representa a ordenada y dessa corda em função do tempo t. De acordo com as informações contidas no gráfico, a velocidade de propagação dessas ondas na corda tem módulo igual. Pessoal, pergunto para vocês, o que esse gráfico vai me dar de informação? Quem? E aí, digam para mim, o que ele me dá de informação? Ele me dá a distância percorrida, perfeito? E a distância está relacionada com quem nos elementos da onda? Com velocidade, com lambda ou com frequência? Do vem lamber ferida. É com lambda, né? Então, ó, esse cara aqui vai me dar o lambda. É só desenhar uma onda completa e marcar, do 2 ao 10. Quanto vale o lambda? 8. Simples assim. Daí depois eu vou olhar para o cara de baixo e fazer a mesma coisa, só que ali embaixo ele vai me dar o tempo. Então eu vou marcar, desenhar também uma onda, independente de onde você comece, tá? Você só tem que desenhar uma onda bonitinha, completa. E daí você vai pegar o intervalo de tempo, e tempo é período. Tá? Então aqui em cima eu consigo achar o lambda, embaixo eu consigo achar o período. Beleza, vamos lá então. Distância de uma crista a crista é um lambda. Então do 2 ao 10 é um lambda. Então lambda é 10 menos 2, 8 metros. No gráfico de baixo, o movimento completo de subida e descida, a descida corresponde a um período de um t. Então, ó, o movimento completo de uma onda é um período. Então, um período é 1,25 menos 0,25. Daí você perguntar, professor, mas se eu pegasse outros pontos, ia dar certo? Ia. Se você pegasse aqui, ó, do 0,75 até o 1,75, ia dar 1. Mesma coisa que vai dar aqui, ó, que também vai dar 1. Tem que ser igual. Tá? Então, isso dá um tempo de 1 segundo. Como o exercício está pedindo a velocidade, e eu tenho lambda e período, eu vou usar V é lambda sobre período. E daí, o lambda é 8, período é 1, isso dá 8 metros por segundo. Alternativa certa, letra E. E aí, pessoal, dúvida, dúvida? Não? Ok. Vou dar um segundinho para vocês terminarem de copiar. E daí a gente vai para o próximo exercício. Bem, vamos lá então. Exercício número 3. A percepção de ondas sonoras dos seres humanos é diferente para distintas espécies de animais. A figura abaixo mostra faixas de frequência em hertz percebidas por vários animais. Então, na figura, a gente tem o campo auditivo humano, que varia de 20 até 20 mil hertz. A gente tem
O da elefante, topeira, que varia de um valor um pouco acima de zero, sei lá, isso aqui deve ser uns 3 e vai até 100. A gente tem do gato e do cachorro, que varia de 50 até 40 mil hertz, olha só. O gato e o cachorro ouvem uma frequência mais alta que a gente, ouve muito mais, ouve o dobro, né, da quantidade de frequências. O golfinho, que tem uma frequência absurda, ó, até 160 mil hertz, de aproximadamente 80 hertz, desculpa, 800 hertz a 160 mil hertz, e o morcego também. Considerando que a velocidade do som no ar tem um módulo de 340 metros por segundo, o comprimento de onda comum em metros entre o som percebido por um elefante, por um gato e por um homem pode ser de... Então, ele quer saber qual é o som que elefante, gato e homem podem perceber. Tá? Ele quer saber qual é o lambda. Então, eu vou ter que olhar para cá e analisar qual é a frequência onde esses três elementos eles têm em comum, eles ouvem em comum. A frequência que eles ouvem em comum é essa aqui, ó. Tanto elefante, quanto gato, quanto o ser humano, eles conseguem perceber a frequência de 50 100, os três. O problema aqui é que eu tenho duas frequências, né? E por ter duas frequências, eu vou ter que calcular quanto vale o lambda para essa frequência de 50, quanto vale o lambda para essa frequência de 100, e ver a faixa de comprimentos de onda que os três elementos, homem, elefante e gato, conseguem perceber. Então, a figura está mostrando para a gente que a frequência em comum é entre 50 e 100 Hz. Assim, vamos calcular os lambdas, tanto máximo e mínimo. Lembrando que na fórmula Venn lambeferida, se eu isolo lambda, fica V sobre F. Então, quando eu tenho um F grande, o meu lambda é o pequeno. Maior F significa menor lambda. E menor F significa maior lambda. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Então, na hora que eu usar o lambda, desculpa, a frequência de 50 Hz, eu vou ter o máximo lambda. Na hora que eu usar a maior frequência, eu vou ter o menor lambda possível. Tá bom? Eles são inversos. Mas, enfim, se você só colocar ali e fazer a conta, você vai ver que vai dar o contrário. Então, o lambda mínimo vai ser quando a frequência for máxima, e o lambda máximo vai ser quando a frequência for mínima. Então, vamos começar a fazer conta aqui, ó. V sobre F máximo, 340 sobre 100, 3,4 metros. Agora, V sobre F mínimo seria 340 sobre 50. Isso dá 6,8 metros. Então, o lambda que esses três elementos ouvem em comum é entre 3,4 a 6,8. A única resposta que a gente tem, que está entre esses dois valores, é a alternativa C, que fala 5 metros. Tá? Todas as outras estão fora dessa faixa de frequência, do lambda mínimo e lambda máximo. Então, a alternativa certa, letra C. Pergunto, gente. Dúvida? Não? Tranquilo? Vou dar um segundinho para vocês terminarem de copiar. Obrigado, Cauê. Show, Henrique. Tranquilo, Amanda. Ah, mas não precisa ficar com medo quando... Não estou falando o nome, tá? Não precisa falar não ficar com medo e de responder errado. Não tem problema nenhum responder errado. Eu nunca vou falar o nome de quem responder errado, tá? E
E tem que tentar, gente. Tem que tentar, tem que responder, tem que participar. Senão o professor ficar aqui sozinho, desanima. Desanima total. Ó, no 2, para eu perguntar uma coisa, posso? Posso sim. Eu vou voltar para o 2. Então, gente, tirem um print aqui, eu vou voltar rapidinho para o 2. Então, print em 5, 4, 3, 2, 1. Aqui está o exercício 2, diga. Não entendi porque se faz 10 menos 2. Ok. Ó, esse primeiro gráfico aqui, ele está te dando comprimento. Isso significa que ele tá te dando lambda. Mas um lambda é uma onda, o tamanho de uma onda completa. Então você tem que vir aqui no gráfico e desenhar uma onda. Pode começar da onde você quiser, porque tem bastante de onda aqui. Ó. Se eu começasse daqui, para desenhar uma onda completa, a onda ela sobe, a onda ela desce e volta para o ponto de equilíbrio. Isso daqui ó, é uma onda. Daí você teria que ver qual é essa posição, isso aqui é 8, e daí seria 8 menos 0. Deixa eu desenhar um 8 decente. 8 menos 0. Então você poderia escrever, então o lambda vale 8. Tá? Eu escolhi começar daqui de cima. E daí, se eu começo dali de cima, desenhar uma onda completa, ela tem que descer, tem que subir e pronto. Aqui está uma onda completa. Mas essa onda, ela é delimitada ela está entre 2 e 10. Então, o lambda é 10 menos 2, vale 8. Aqui é a mesma conta que deu no outro, quando eu comecei aqui do 0. Se eu começasse de uma outra posição, ó, se eu começasse do 6, essa onda, desenhar uma onda completa, ela vai parar aqui. E daí você faria que conta? Faria 14 menos 6. 14 menos 6 dá quanto? Dá sempre 8. Tá? Então, eu só escolhi 2 pontos e falei, vou desenhar uma onda completa ali. E daí, entre aqueles 2 pontos, eu acho o tamanho dela no gráfico de cima e embaixo eu acho o tempo dela. Tá? Ó, no gráfico de baixo, se eu desenhasse uma onda começando daqui do 0, eu tenho que subir, eu tenho que descer, pronto, finalizei uma onda. Que tempo é esse aqui? Esse tempo aqui é exatamente entre 0,75 e 1,25, ou seja, 1. Ou seja, o período vale 1 segundo. Mas, se você quisesse começar de qualquer outro local, você poderia começar. Ó, se eu começasse daqui de baixo, uma onda completa, ela sobe, ela desce e voltou para esse ponto de equilíbrio. Essa onda está entre 0,75 e 1,75. Então, o tempo dela continua sendo 1 segundo. Tá? Então, é só eu decidir começar do topo e ir até o topo, nos 2 desenhos. Tá? Tanto aqui, quanto aqui. Mas você pode começar de onde você bem entender, desde que você desenhe uma onda inteira. Tá? A única coisa importante aqui, desenhe uma onda inteira e vê quanto eu tenho de distância e quanto eu tenho de tempo entre aquele desenho que você marcou. Tá bom? De nada. Ok, vamos lá então. Exercício número... acho que é o último. Exercício número 4. As caixas de som portáteis, como a da imagem a seguir, estão ficando cada vez mais comuns entre os jovens. Além de terem um design moderno, possuem conexão sem fio com os smartphones, oferecem várias horas contínuas de áudio, de qualidade e algumas são à prova d'água. A resposta da frequência dos sons produzidos por uma dessas caixas portáteis é de 70 Hz a 20.000 Hz. Notem que eu tenho um K aqui, né? Então é 20.000 Hz. Os comprimentos de onda dessas faixas de frequência que pode ser produzida pela caixa são de aproximadamente... Bem,
Pessoal, como eu tenho duas frequências, eu vou ter que achar um lambda para essa frequência e eu vou ter que achar um lambda para essa outra aqui. Mais ou menos o que a gente fez no exercício anterior. A gente vai usar o vem lamber ferida para cada uma das informações. Vamos assumir que a velocidade de som no ar é 340 metros por segundo. Foi um erro esse exercício aqui, ele não colocou a velocidade de som. Tá? Então, eu estou colocando uma velocidade média ali. Ah, mas pode dar um valor errado? Pode, sem dúvida pode. Tá? O exercício está errado em não dar o valor da velocidade de som. Mas mais ou menos a gente sabe que é próximo desse valor sempre. Então, vamos usar como 340 metros por segundo. Perfeito, Henrique. Isso mesmo. Isso aí, certinho. Parabéns. Então, ó, eu tenho uma frequência máxima que é de 20.000 Hz, 20 kHz. E daí, para achar o lambda, vai ser o lambda mínimo, né? Porque eles são contrários. Da fórmula vem lambda ferida, o lambda fica V sobre F. Então, a velocidade é 340 e o F é 20.000. Isso daqui dá 0,017 metros. Agora, para achar o lambda máximo, eu vou ter que usar a menor frequência, que é 70 Hz. Então, lambda máxima é V sobre a frequência mínima. A velocidade eu estou assumindo como 340 e a frequência 70 Hz. 340 por 70 dá quase 5, né? Se fosse 350, daria 5. 340 é um pouquinho menos que 5, 4,86. Isso dá a alternativa letra E. Então, entre 4,8 e 0,017. A alternativa certa, letra E. Pergunto, gente, dúvida? A gente usou vem lamber ferida duas vezes, uma para a frequência máxima, outra para a frequência mínima. A parte mais chata desse exercício era não saber a velocidade do som, porque ele não deu, foi um erro do exercício, porque a velocidade do som ela não é constante, ela é variável. Tá? Às vezes é 330, 333, 340, 342. Então, normalmente um vestibular sério, ele acaba colocando, a Mackenzie é sério, mas eles erraram na hora de criar esse exercício, eles deveriam ter colocado. Tá? Então, a alternativa certa é a letra E. Tirei um print e eu acho que acabou, né? Tem mais algum exercício? Não, não tem. Então, vamos fazer o seguinte, daqui 5 minutos, 19h45, a gente... Não, que horas começa a outra aula? 19h50, né? Então, a gente começa a outra aula 19h50, horário normal, tá bom? Ok, então 19h50, entrem na